Eu vou te fazer uma pergunta. Você deixaria um médico em 15 minutos decidir o seu futuro financeiro? Porque é exatamente isso que acontece numa perícia do INSS. Hoje, nesse episódio, você vai ver alguns casos aqui em que uma perícia mudou completamente o destino de um trabalhador. Seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa nova temporada da Aposentecast. Eu estou aqui com o Luciano, nosso convidado fixo, que sempre está aqui trazendo informação nova, informação relevante e importante, que desmente muitas coisas que estão por aí. Então, como de costume, eu já quero começar direto com a pergunta, que não tem enrolação. Luciano, Oi, uma Paula. perícia... Tu gosta, né? Oi, Paula. Eu quero que você me diga se realmente uma perícia pode mudar o futuro de uma pessoa. Aí, por que não? Com certeza. Parte-se da primícia de que quem está ali naquela perícia é porque realmente está precisando. Ouve-se muitas histórias de que pessoas vão ali e tentam fraudar, só que não é disso que a gente veio falar aqui. A gente veio falar de pessoas que estão ali realmente com a necessidade de receber aquele benefício porque está afastado da empresa e seguramente ficam sem o salário da empresa, né? Naquele momento de incapacidade laboral, que é o que a gente chama da pessoa que não consegue trabalhar por causa de alguma doença ou algum problema que lhe trouxe essa incapacidade. Então, eu queria que você trouxesse um caso que você lembra, que você tenha vivido, que foi indeferido e foi completamente injusto. Eu não vou lembrar, tá, o nome de um cliente aqui, porque nós tivemos mais de um caso dessa forma. Pode trazer todos que a gente gosta. Como foram esses casos? Foram de pessoas que tiveram seus benefícios negados, né? E quando a pessoa pede um benefício, normalmente é um benefício por incapacidade, seja ele até mesmo temporário, que a gente entende que é um tempo que a pessoa precisa para se recuperar sua capacidade laboral e voltar logo ao mercado de trabalho assim que recuperado. Mas tivemos casos de pessoas que o INSS negou, não foi só um, foram vários. E depois que a gente recorreu, o benefício passou a ser aposentadoria. Então, como você vai me dizer que um benefício desse não foi negado indevidamente? Né? A pessoa levou um laudo médico, passou por uma perícia, o médico disse no seu despacho decisório de que a pessoa que não foi constatada a incapacidade laborativa, ou seja, nem mesmo temporária, e daí, após uma nova análise, a pessoa sair do nosso escritório aposentado por incapacidade permanente, Meu né? Deus. Que antes era chamado de aposentadoria por invalidez. Né? Então, nós temos casos assim. Pelo menos 4 eu lembro exatamente dessa forma. Isso que eu ia perguntar, se você podia abrir um pra gente, até qual foi o problema, né, a doença que a pessoa teve, por que você considerou que foi injusto, né, por ter essa perícia indeferida? O que acontece muito na perícia do INSS, né? Ela é analisada, o perito ele não tem a boa vontade de analisar todo o contexto desde o início, né, até o fim, até aquele momento da perícia. E o prognóstico futuro. O perito, normalmente, da Perícia Médica Federal do INSS, não tem esse cuidado na maioria das vezes. Então, o cliente chega, né? Ele chegou no nosso escritório com um problema psiquiátrico muito, muito sério, né? De tentativas de suicídio algumas vezes, alucinações. Inclusive, teve um que eu estava levando ele até a perícia. Eu levei, né? Até a perícia. E no caminho ele começou a dar crise. Ele estava ao meu lado do carro, Meu Deus. no carro, e a irmã estava atrás. Ele começou a mexer na pasta de documentos assim, aleatoriamente. Eu estava com o carro andando. Não tinha por que ele mexer naquela pasta naquele momento. Então parece que aquilo ali foi um escape, alguma coisa que ele tentou fazer para distrair,
mas não adiantou, ele começou a ter uma crise muito forte. Eu diminuí o carro e ela começou a falar com ele, passar a mão no ombro dele, acalmou, e aquilo ali passou sem precisar ser atendido, nem remédio nenhum. Mas foi um momento de crise que ele teve, né? Algum tipo de ansiedade, alguma coisa assim, porque não entendo, óbvio, disso, mas como tinha a ver com o diagnóstico dele, então acredito que tem a ver com a ansiedade, que a gente estava indo para a perícia. Então tu imagina que esse cliente, ele teve o benefício negado no INSS. E após a gente argumentar, né, em fase recursal e uma nova perícia ser designada, ele passou e a aposentadoria por invalidez dele foi concedida. Porque não tinha perspectiva de melhora. O que tá faltando é um pouco de bom senso, né, em algumas perícias, onde se diz o quê? Que a pessoa, ela foi na perícia medicada, porque ela tem a receita, né? O médico passou medicações para ele ficar bem, né? Enquanto está medicado. Mas não significa que aquela pessoa está curada, ela não está curada, ela está medicada. E ele não tinha realmente condições de trabalhar, de voltar a Não trabalhar. tem, porque aquilo ali, você viu, em um trajeto ele teve uma crise. Como seria no local de trabalho? Sim. Se ele estivesse manuseando uma máquina que poderia lhe ceifar a vida, né? Ou algum membro seu do corpo. Verdade. Então aquilo ali falta um pouco de bom senso nesse sentido, todo o contexto. Tá? Se é algo que dura mais de 10 anos. Tinha mais de 10 anos. Sim, mais de 10 anos. Na verdade era de infância. Eu falei mais de 10 anos assim, mas era de infância. Ele tinha mais de 20 anos já, quase 30. Então, se algo que lhe trouxe, que lhe traz, né, lhe acompanha desde a infância, como naquele ato daquela perícia ele está bom? Se até aquele momento ele não estava. Então, sabe, falta essa questão desse bom senso do E o resultado prognóstico. da perícia foi esse, disse que ele estava apto. Estava apto, não constatada incapacidade laborativa. Aí depois foi revertido e ainda convertido em aposentadoria. E, na verdade, eles fazem essa perícia, no caso, com base no laudo ou vendo ele junto com o laudo? Como que acontece esse processo? Eu já acompanhei uma pessoa que não tinha parente, tá, no INSS, dentro da perícia. Tá? O laudo dizia que ele precisava de acompanhante, então eu entrei. Sinceramente, é surreal, é desumano. Muitas das vezes o perito nem olha para a pessoa. Meu Deus. Como você não vai olhar, tá, para uma pessoa que o diagnóstico necessita do olhar, do olho a olho? Né? Necessita de você fazer perguntas e ver a reação daquela pessoa, né? Se aquela resposta ela está sendo ensaiada ou se realmente, né? Ou se realmente ela sai espontânea, ou se tem coerência, né, com a pergunta ou com o diagnóstico em si. Então, eu fui em uma apenas e tem vários relatos, né, de clientes nossos falando que o perito nem olhou, nem o documento pediu, não quis nem olhar o documento. Como assim? É por adivinhação? Não pode ser. Sim. Tem que ser olhado o documento, tem que ler linha por linha, que o médico assistente é aquele que assiste o paciente, ou seja, o médico que deu o laudo. Então tem que ler linha por linha o que o médico assistente escreveu. E dali se tirar a conclusão, né? Na maioria das vezes, a pessoa necessita, ninguém está ali por brincadeira. E, na verdade, eu ia até perguntar, mas não tem como a gente precisar, né? O que realmente uma perícia deveria analisar? Porque é de acordo com o caso que está ali apresentando o laudo. De acordo com a doença. Ou aquele problema de saúde que lhe traz a incapacidade. Tá? O que eu falei sobre o problema psiquiátrico, eu falei do tempo que essa doença acompanha a pessoa e um prognóstico futuro. Se você não consegue, eu estou falando você o médico, o perito, se você não consegue
ter uma data, tá, para uma provável recuperação, é a aposentadoria. Cabe ao INSS futuramente convocar essa pessoa para uma nova perícia. Mas ao momento em que você não define uma data de cessação, de recuperação, você tem que... A legislação diz isso. Tem que ser indicada uma aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. E a gente falou dos erros do INSS, né, ali do período. Existe algum erro que as pessoas que estão indo ali, cometem que isso pode prejudicar? Clássico. Não vou dizer ali, porque hoje se junta muito documento online também antes da perícia, e muitos benefícios estão sendo indeferidos hoje pelo ateste médico também, online, sem necessidade de perícia. Tudo que eu tenho do médico eu junto. Nem tudo é favorável. Eu não estou falando que você está burlando a lei, não é isso. Porque quando você vai no médico a primeira vez, o médico te dá 2 dias, 3 dias, 7 dias. Naqueles 7 dias você não se recuperou, você foi de novo. Depois de um tempo, o médico tem um afastamento superior a 30 dias, a 15 dias, que é quando você tem direito a fazer o requerimento junto ao INSS. Para que você vai juntar um atestado de 3 dias? Se você precisa de pelo menos 16 para ter direito ao benefício do INSS, onde os primeiros 15 dias a empresa é quem paga. Para que você vai juntar um atestado de 3, 4 ou 7 dias? Não tem o menor sentido. Entendeu? Então se confunde atestado com um laudo médico para fins de requerimento de benefício. E outras questões também são aqueles laudos que você junta em datas que não favorecem em nada o seu requerimento. Laudos muito antigos, de momentos que você já recebia benefício. Não tem necessidade. Até porque se você recebeu o benefício, já está gravado no sistema do INSS. Você precisa apresentar o laudo novo. E o que aquele laudo diz? Se o afastamento ele é temporário, se ele é por tempo indeterminado, se é incurável a doença, é permanente, incurável, irreversível. Isso tudo vai fazer toda a diferença na hora de você necessitar fazer um recurso contra uma decisão do INSS. Então, na verdade, erro de documentação, né? A pessoa para apresentar. Principalmente, erro de documentação. E pode prejudicar, né? Tem um erro clássico também que tem acontecido. As primeiras perguntas na solicitação, no requerimento, são muito importantes. Se a pessoa estava presa, óbvio que não. Quem está preso não tem direito a um benefício por incapacidade. Se a pessoa se afastou do trabalho, óbvio que sim, porque se você não se afastou, você não precisa de um benefício por incapacidade. E tem outras perguntas lá que tem que ter muita atenção na hora de responder também. E existe alguma forma de uma pessoa se preparar para passar por uma perícia? Alguma dica que você pode dar do que a pessoa fazer? O que a pessoa não pode é aumentar o que ela tem. Inventar o que ela não tem. Tá? A perícia ela não é feita para você burlar, enganar o perito e nem burlar o sistema, né, o direito que você tem. Se você está incapaz de trabalhar, você só precisa informar para o perito o que aquilo ali te causa. A doença você não precisa falar, tem que estar no seu laudo. Eu tenho bursite, tem direito a benefício? Não. A bursite tem me causado um problema nesse braço aqui e eu trabalho movimentando esse braço. O que o médico quer saber é o que aquela doença está te causando como incapacidade e para o seu trabalho. Não adianta você falar que você tem problema no pé se você trabalha sentado o dia todo. É um detalhe, sabe? Então, isso tudo tem a ver. Aí a gente conversa com o cliente, olha, sem exacerbar, né, aumentar, inventar. E tudo que o médico perguntar, você responde. Você não precisa ficar conversando. Porque na conversa, ele pega algumas situações que você falou e entende que você está inventando ali alguma coisa. Muitas vezes acaba falando o que não deve. Então, você tem apenas que responder aos questionamentos do perito.
apresentar a documentação quando solicitada, não adianta jogar tudo na mesa, que ele não vai querer ver. E é isso que a gente instrui os clientes. Jamais inventar. Jamais... Falar de doença que não lhe causa incapacidade não adianta. Ah, eu estou com dor na perna, trabalho em pé e tem também pressão alta. Ele não quer saber da pressão alta. Só pressão alta não lhe causa incapacidade. Mas eu já ouvi muito isso, sabia? A pessoa fala assim, vai na perícia, fala que tá quase morrendo, hein? Vai adiantar? Eu tenho muitos indeferimentos assim, onde o cliente chega e fala, não, que isso, falou um monte de coisa que foi falado com o perito e que no final das contas nem metade daquilo importava. Não, e depois que é indeferido, né? Vocês entram com recurso, mas assim, demora, como é que é esse período? Porque a pessoa ali tá sem receber, né? Como que é isso? O que isso afeta a pessoa financeiramente, mas como que é esse processo? Afeta. Então, igual eu falei no episódio anterior, quando é necessário ou quando eu observo que é possível, eu faço um novo requerimento enquanto aquele encontra-se em recurso. Para tentar acelerar, né? Para tentar acelerar. Né? Aí eu analiso a documentação que foi juntada, aí peço um ajuste no laudo médico, né? Que às vezes o laudo médico tem poucas informações, e informações essas necessárias para que o benefício seja concedido, então a gente conversa nesse sentido. Volta no médico, esse laudo aqui, cadê o CID, o outro CID? Ou cadê a informação que você está incapaz de trabalhar? Sabe, aquela informação só encontra-se em tratamento, não adianta. Está incapaz ou não está? Se não está incapaz, volta para o trabalho, que é mais garantido, você vai ter o seu salário mensal. Vai ter o salário, né? Entendeu? E a gente tenta de todas as formas e busca meios de acelerar os processos quando necessário. E você tem algumas histórias, né? Eu acho que eu já ouvi algumas sobre a pessoa que realmente ficou passando necessidade nesse período, né? De não precisar de doação de cesta básica porque estava com pedido indeferido e precisava... entrou com recurso, mas estava nesse período, né? Você já contou algumas histórias em relação a isso. Já tem uma cliente, né, que ela chegou a ter que morar com... Eu não lembro se eram os pais ou era irmã. Ela teve que ir para uma outra casa, né? Porque ali... Foi com a irmã. Inclusive, ela até relatou algumas coisas depois. Ela precisou ficar na casa da irmã, que ali ela não tinha renda nenhuma naquele momento. Morava de aluguel, ou seja, entregou a casa, o apartamento, não lembro. Foi morar com a irmã até que tudo se resolvesse. E ela recebesse o benefício dela. É difícil. Situações de cesta básica, clientes perguntando se a gente tinha cesta básica. Aí eu indicava alguns lugares, né, onde eu sabia que tinha, né, o fornecimento de cesta para as pessoas pegarem tudo, porque a gente não sabe, a gente recebe o cliente, sabe que ele precisa do benefício, mas no final das contas a gente não sabe até que ponto aquilo ali está lhe trazendo um problema financeiro, entendeu? O quão grande é o problema financeiro daquela pessoa. E desses erros, a gente citou alguns erros aqui, né, em relação à perícia. Qual que você pode dizer que é o maior deles? Eu tenho casos aqui, principalmente hoje com esses requerimentos online, tá? Onde o que você faz ou o que você fala ali, tá? Isso foi a resposta do 135, tá? O senhor perguntou que dia era a perícia, o algoritmo entendeu que o senhor queria cancelar aquela perícia. E uma perícia foi cancelada porque o cliente perguntou, escreveu lá no chat da solicitação dele, que dia a perícia seria marcada. E outro caso, um cliente que hoje a pessoa que é portadora do HIV, mesmo que isso não lhe traga incapacidade, é obrigada a ter uma perícia, nem que seja conjunta, com o infectologista, além do perito comum, que vai analisar outra enfermidade, outra doença que lhe traga incapacidade.
Então ele fez uma cirurgia no úmero, né, na bacia, e ele passou por uma perícia, aí passou não, quando ele foi na perícia, aí falaram para ele, você tinha que passar por um infectologista. Então, falou, aguarda as orientações, acompanha lá pelo meu INSS. E o benefício dele foi negado, dizendo que ele não compareceu à perícia. E ele ainda, em recuperação, voltou para o trabalho, porque ele morava sozinho. Ele não tinha a quem se amparar, né? Então ele foi e voltou para o trabalho. E quando nos procurou, a gente foi e resolveu fazer um recurso. Só que ele tinha um outro pedido em andamento. E nesse pedido em andamento, antes mesmo que o recurso fosse julgado, ele conseguiu, ele nem nos pagou nada, mas eu fiquei até feliz, porque ele conseguiu ali que o INSS reconhecesse aquele período que deixou de pagar. Não pagou até a data do pedido, porque ele já tinha voltado para o trabalho. Pagou justamente o período em que eles indevidamente indeferiram. Mas ele ainda tinha direito mais um tempo, que foi o tempo que ele voltou a trabalhar dentro do prazo que ainda estava no laudo médico, que ele deveria estar se recuperando. Ele não quis recorrer desse tempo. Tudo bem, porque foi uma decisão dele, mas são absurdos que têm acontecido ultimamente. Na verdade, né, fazer uma coleção de absurdos do INSS, né? Tem coleção de absurdos. E, no caso, você falou pra gente, quando eu pedi sobre as dicas, do que fazer durante, né? Às vezes, responder só o que o médico perguntar, ter cuidado com essa questão da fala. Existe alguma outra informação que você pode passar de como a pessoa se preparar, ou seja, o que ela faz antes para que ela possa ter uma perícia, né? A gente não tem como saber, mas uma perícia tranquila ou bem-sucedida até. Existe algo que ela possa fazer na preparação? Questão de documentação, ou questão de deixar tudo alinhado, onde verificar o que precisa levar? Na verdade, sobre uma preparação física não tem como. Que aí é como se eu estivesse inventando algo, né? Sim, sim. E não é o caso. O caso é você apresentar para aquele perito que o que você tem lhe causa incapacidade. Então, o que a gente faz quando eu não estou indo, outra pessoa está indo com a pessoa, a gente separa a documentação por ordem cronológica e aquela só é importante. Nada além daquilo que não há necessidade. Né? Como eu falei, documentos muito antigos, em períodos que você já recebia benefício, não tem o menor sentido. Né? Então, a documentação é o mais importante de início. Só que, infelizmente, eu recebo relatos de que o perito não quis olhar. Ele, qual o lado mais atual que você tem? Esse. Ah, tem outro? Não, não quero ver, não. Tem um exame aqui? Não, não quero ver, não. Não, eu ainda ia falar assim, olha que legal esse detalhe de colocar a documentação em ordem cronológica, né? Você já chega lá ajudando o perito. Talvez até pode melhorar o humor dele, mas se ele não quer nem ver, né? Não tem nem como ajudar muito mais, né? Não. A gente teve indeferimentos onde, por causa de um exame que a pessoa levou, aquele exame ele não era conclusivo, tá? Foi um exame. E o perito colocou exatamente aquela data do exame como sendo o início da incapacidade. E nessa data a pessoa não era assegurada do INSS, ela não tinha direito nessa data. Só que ela levou esse exame que não era conclusivo e nem, ou seja, não tinha necessidade de levar. Então isso lhe trouxe aí um indeferimento sem a necessidade. Se não tivesse levado esse exame, apenas o laudo, o benefício seria concedido. Esse exame não era conclusivo, ou seja, não estou falando aqui de você falar uma data errada para o perito, não é isso. Foi um primeiro exame feito não conclusivo. Tá? Foi conclusivo depois de outros exames, e aí sim o médico foi e deu o laudo, assinou o laudo, então aquela data deveria ser considerada, não a do exame que não era conclusivo. Gente. Mas foi levado indevidamente, não deveria ter sido apresentado. Mas o mais engraçado é que a gente tem que se preparar para algo que já deveria estar preparado para nos receber, né? Na verdade mas entenda, é questão documental mesmo, então tem que ter tudo um preparo, sabe? Eu recebo clientes que ele já traz tudo até com clips, tá? Preso ali com clips, grampeado, escrito alguma coisa num post-it.
e colado ali à frente daquele montante e tal. Então, esse cliente veio preparado, mas também não significa que tudo que está preso ali é necessário. Então, é importante sim. A gente recebe clientes, às vezes, que quer passar por uma perícia em 2026 com laudo de 2024. E ela fala, mas eu ainda estou doente. Eu falei, mas você prova com laudo. Precisa atualizar. Eu vou te falar por quê. Salvo essa questão do infectologista para portadores de HIV, nenhuma outra perícia ela é especializada na doença que você tem. Tá? O perito ele tem informação para a perícia médica federal e se tem alguma especialidade, ele não usa naquele momento, é usado no consultório dele. Mas para a perícia no INSS, é como se fosse um médico do trabalho, um clínico geral. Uhum. Então não tem uma especialidade. Às vezes você quer tecnicamente mostrar para aquele perito, né, que aquilo ali dentro de você lhe causa alguma coisa sem apresentar um exame, sem apresentar um laudo. Como é que ele vai adivinhar se ele não é especialista naquilo? Uhum. Então, a documentação ela é importante para isso, para que você convença o perito através dos documentos que realmente você está incapaz de trabalhar. Sabe o que eu imaginei agora? Uma pessoa que está com a perícia marcada assistindo esse episódio. Tá cheio de dica, hein? Dá tempo de se preparar. Pois é, a chance de acertar vai ser perfeito. Olha, acho que só isso já merece um like, se inscrever no canal, clica no sininho, porque aí quando sair episódio novo já vai chegar uma notificação no seu celular. E deixar o like, na verdade, pela dica, né? Porque a gente está dando aqui várias orientações. E se você está com uma perícia marcada, esse episódio aqui é ouro. E pode falar. Comentar lá. Comenta lá, pode fazer uma perguntinha. Verdade. A gente tem até respondido alguns comentários, né, de pessoas. A maioria, graças a Deus, é pessoas elogiando, né? Falando. Sempre é um comentário assim, doutor Luciano é fera, doutor Luciano São as me ajudou muito. Que já tiveram conosco e a maioria, claro, tiveram seus casos resolvidos. Mas acredite, eu tenho até hoje uma pessoa que me manda comentário que a gente não conseguiu o benefício dela. Mas ela agradece o tempo, a forma que a gente conduziu o caso dela. Uhum. Porque ela entendeu que a decisão final, né, justamente de benefício por incapacidade, que é o que estamos falando hoje, não cabia somente a gente. Uhum. Coube a perícia. Mas ela ainda assim agradece pelo atendimento e pela forma que conduzimos. Então a gente vai ter comentários ali de clientes que saíram satisfeitos, outros nem tanto com a decisão do INSS, mas viram que a gente fez a nossa parte, entendeu? Na verdade, até antes de encaminhar para a parte final, porque que acontece? Quando a gente fala desse assunto, é um assunto muito delicado. É isso que às vezes as pessoas ficam chateadas, frustradas, né? Porque o perito nem olhou para mim e tal, porque é um momento que a pessoa já está passando por um período de doença. Ninguém quer estar incapaz, literalmente, de você exercer suas atividades, de viver sua vida. E aí a pessoa está doente, está passando por um momento difícil da vida dela e ainda está sem condições financeiras. Porque às vezes precisa ainda da entrada ou precisa esperar um resultado de um recurso. Então é um momento que a pessoa está muito delicada da sua vida. E aí vem uma pessoa e é rude. Aí tira a pessoa do sério, acaba com aquele momento da pessoa. Então, às vezes, mesmo que não resolva o problema, como você falou, um atendimento feito de uma forma carinhosa, de que uma pessoa demonstrando, uma forma empática, né? Uma pessoa demonstrando que entende a situação que ela está passando, que vai tentar fazer o máximo, só isso às vezes já vale, né? Porque é um momento muito delicado da vida da pessoa. Às vezes a pessoa está passando necessidade, como a gente conversou aqui. Eu tenho uma cliente recente que ela teve o benefício negado e ela falou que o perito falou assim, teu problema é falta de trabalho, você tem que voltar a trabalhar que você fica bem. Meu Deus. Ela fez a retirada da mama. Nossa, um momento super câncer delicado. na mama. E isso, querendo ou não, atinge a pessoa psicologicamente. Com certeza absoluta. E nessa questão psicológica, já que teoricamente ela está curada do câncer, a questão psicológica dela não voltou ao normal e o médico falou isso para ela. Meu Deus. E ela estava indignada lá no escritório, excomungando o médico, o perito, e
Eu falei, calma, isso acontece, a gente vai tentar resolver isso para você, vamos resolver e tal. Mas ela estava muito frustrada e muito indignada da forma que ele falou. Sim, é falta de empatia, né? Empatia. E eu vi esses dias até uma matéria, você tocou num tema, que teve um aumento significativo em questões de incapacidade por questões de ansiedade, depressão. Só que, na verdade, a matéria falava sobre as empresas, né? Como as empresas se comportarem para que seu funcionário não fosse afastado por essas questões de burnout, ansiedade, depressão. E teve esse aumento. E, realmente, no momento de perícia, isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado. Teoricamente, o perito deveria ser sensível a esses casos, porque é uma pessoa que está com um dano ali psicológico. Não está visível, mas qualquer palavra pode aguçar, pode ser um gatilho para uma crise, né? Ele não se põe no lugar do outro, tá? Ele não se põe no lugar do outro. Teve um absurdo de um cliente, depois de passar por uma perícia, de problema na perna, não lembro, problema na perna, mas eu lembro que o perito era de cadeira de rodas. Então ele achou que se ele estava ali de cadeira de rodas, aquele cara deveria trabalhar também, dependendo do problema que ele tivesse. Sabe? Então, isso... Na verdade, ele foi empático pro pior, né? Nem pro sei pior. se existe isso. Não, Meu dá Deus. para você trabalhar aí desse jeito aí, já que eu estou trabalhando aqui. Não tem o menor sentido. Então, o perito ele está esquecendo de se colocar no lugar do outro e, às vezes, parece que ele está num mundo diferente do que se vive. A gente sabe como são as empresas de telemarketing. E os maiores afastamentos são de empresas que cobram do trabalhador metas. Tá? Eu tinha um cliente que ele falou, Luciano, eu não consigo passar em frente ao prédio. Tá? O prédio não é da minha empresa é uma sala daquele prédio, eu não consigo passar em frente ao prédio. Porque eu começo a ter síndrome de pânico, começo a ter crise. Então, será que ele não entende? Será que ele nunca viu nada sobre isso? Sobre essa questão como os superiores fazem para aquelas pessoas cumprirem metas e tudo? Naquele momento falou sobre empresas, nessa matéria eu vou assistir também, falou sobre as empresas que elas fazem justamente o contrário. Elas cuidam do funcionário para que eles não cheguem até essa condição de ter que se afastar. Mas a maioria não faz isso. Sim, na verdade, era incentivando as empresas a, na verdade, como se fosse para uma legislação, obrigar as empresas a prestarem atenção nessa parte, né? Porque muitas vezes essa parte psicológica fica de lado, né? Mas justamente por conta do aumento dos afastamentos, né? Por conta de ansiedade, depressão e outras questões. E realmente são... E graças a Deus, na verdade, olhou-se para isso nesses tempos, né? Na era da informação, porque... Quantas pessoas, talvez, no passado tiveram isso e teve algum perito ou alguma empresa que falou, não, continua trabalhando porque isso aí não significa nada para gente. Não significa nada. Exatamente. Mas, como eu falei, a gente estava se caminhando já para o final desse episódio. Tinha que ter um A coletivo. Eu mesmo faço. E aí eu quero deixar... Fala de novo. Mas eu quero deixar, como sempre, essa parte para você dar uma mensagem final, uma dica, o que você queira ressaltar de tudo que nós falamos aqui. A maioria das coisas eu já falei nas explicações aqui, nos casos que eu contei, sobre a necessidade de você se preparar, não é inventar, é se preparar para fazer uma perícia bem feita e ter reduzida as chances de um indeferimento do seu pedido. Porque, como eu disse, sabemos que se você está ali é porque você está precisando. Tá? Então, gente, doença é coisa séria. Você precisa se cuidar. Jamais retorne de uma vez após o indeferimento do INSS para o seu trabalho. Jamais retorne imediatamente sem procurar quem trabalha com benefícios por incapacidade, quem entende do assunto. Porque se você necessita realmente se afastar do trabalho, a gente vai fazer o nosso trabalho o melhor possível e buscar o seu direito. Então, nunca deixe o seu direito para lá, porque em uma única vez o INSS disse não. É verdade. E esses episódios aqui, quero ressaltar só uma coisa, eles saem a cada 15 dias. Mas sabe um lugar onde você pode ter dicas sobre tudo isso que a gente está falando aqui quase todos os dias? No Instagram da Aposente Fácil.
@AposentefácilRJ. Também estamos no TikTok. Tem lá o corte do podcast, tem informações quase que todos os dias lá. E aí você pode ter todos os dias essas informações, essas dicas. Porque o episódio é um evento, né? A cada 15 dias sai. Mas segue lá o Instagram da Aposente Fácil. Segue a gente no TikTok que você vai ter dicas a todo momento e atualidades. Porque às vezes a gente está gravando aqui, estamos conversando aqui, saiu uma lei, uma portaria. Vai estar lá no nosso Instagram, vai estar lá no TikTok, tá bom? Tchau, muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo episódio.